Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar do Quiz da Previdência, né? Olha o assunto que está em pauta isso, né? Mãe não gestante em união homoafetiva, isso? Homoafetiva, né? Tem direito à licença maternidade? É isso aí, é um assunto que está muito em alta essa semana, porque o STF decidiu agora, no último dia 13, a respeito desse caso, num recurso extraordinário que gerou repercussão geral, porque envolve os casos de servidoras públicas de um município que buscou a justiça para garantia desse direito a ter a licença maternidade quando nasceu a criança que foi uma inseminação artificial, porque é uma relação homoafetiva entre duas mulheres, e o plenário do STF, no dia 13, então, retomou o julgamento desse caso, que está num processo judicial desde 2019, para você ver como as coisas na justiça é um pouquinho devagar, né? Mas para tratar sobre essa possibilidade da concessão deste benefício previdenciário para o caso de uma mãe não gestante. Porque nessa relação, a mãe gestante não quis o benefício. Tá? Veja como é um caso inusitado e serviu para definir isso aí. Quem da relação homoafetiva terá direito ao salário. Fala um pouquinho sobre esse processo. Então, o caso concreto envolveu a gestação que ocorreu mediante um procedimento de inseminação artificial, onde o óvulo de uma servidora pública foi fecundado, implantado na companheira. Tá? Só que a companheira é uma profissional liberal, autônoma. Então, ela ficar sem trabalhar é mais difícil, porque só quem é um profissional liberal mesmo consegue entender. O dia não trabalhado não tem o rendimento. Até mesmo você está trabalhando hoje para conquistar uma clientela futura, um rendimento futuro. Então, parar, mesmo que seja poucos meses, traz uma repercussão mais complicada no orçamento da família. Mas a mãe da criança que o óvulo foi gerado, ela era uma servidora pública do município de São Bernardo do Campo. Então, ela poderia muito bem tirar essa licença maternidade dos 120 dias para este contato inicial com a criança, poder conviver com a criança neste período sem prejuízo, porque, como é uma servidora pública, ela teria todas as prerrogativas do afastamento do trabalho, por ela ser estatutária. Obviamente que o município teria condições de alocar um outro funcionário para o cargo dela. Mas a prefeitura de São Bernardo negou, porque considerou que esse benefício tinha que ser para mãe gestante. Mas a nossa lei previdenciária não fala deste benefício restrito a somente quem está tendo o filho proveniente dessa gestação. Nós, em outras entrevistas, já conversamos sobre isso. Na adoção, não é possível a mãe que tem o termo de guarda de uma criança, mesmo que não seja recém-nascida, ela pode pedir esse benefício, porque o benefício não é para gestação. Tá? Então, aí, esse casal precisou entrar com um processo judicial e a Justiça Federal lá da cidade
concedeu o benefício para a família, para esta mãe não gestante do relacionamento homoafetivo. E aí ainda a prefeitura recorreu em segundo grau também na turma recursal, foi mantida essa decisão de manter o benefício para esta mãe que tinha o vínculo com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, e não para a mãe que geriu essa criança, porque, segundo a turma recursal na sua decisão, esse benefício previdenciário da licença maternidade, ele é para assegurar este convívio integral nesses primeiros meses de vida ou de contato com a criança, como uma forma de proteção à maternidade. E não é proteção à gestação, não é uma proteção para ela se recuperar do parto, tá? É um tempo necessário de convívio, de apoio a essa criança, de se familiarizar, criar esses vínculos. Esta é a intenção do legislador quando criou esse benefício. Independente dessa origem, se veio da barriga daquela mãe ou se foi adotada. Então, a decisão foi muito brilhante a respeito disso, Solange. Então, né, o STF decidiu que quem pegou aí a licença foi a mãe não gestante. E a outra não pegou. Não, porque a outra era profissional liberal, né, autônoma. Então, elas, como casal, decidiram que quem poderia ficar esses 120 dias em casa, nesse primeiro contato com a criança, dando todo esse suporte na questão de convívio, de relacionamento, sem prejuízo da questão financeira do grupo familiar, era a mãe que era funcionária pública. Então, agora é decisão isso. Se aconteceu um caso semelhante, é elas que escolhem quem vai tirar essa licença? O que aconteceu? O município de São Bernardo do Campo, mesmo perdendo o processo nas duas instâncias, ele resolveu recorrer para o STF, porque entendeu que isso tinha uma repercussão geral para casos de todas as servidoras públicas do Brasil. E o STF realmente entendeu que isso tinha uma repercussão importante, porque a decisão do STF realmente tem essa validade para o Brasil todo. Então, em casos análogos a esse, tanto o INSS como os tribunais deverão seguir essa decisão tomada pelo STF. Então, por isso que em 2019, quando o processo chegou lá, eles aceitaram essa repercussão geral, porque daquilo que fosse decidido neste processo, teria muita repercussão nos casos análogos disso, porque não é somente este casal de relacionamento homoafetivo que está numa situação como essa, muitos casos no Brasil todo, e aí vai sempre ficar essa discussão. Quem é do casal que tem direito a essa licença maternidade? É as duas mulheres, quando o relacionamento homoafetivo é entre mulheres, porque está falando de licença maternidade, olha o termo, né? Essa foi a discussão lá, que foi um pouquinho mais ampla, não só quem teria direito, ou se ambas teriam direito, ou se num casal entre dois homens, quem vai ter essa licença? Se vai poder ter optar, quem vai ficar com a licença maternidade do casal? Ou se os dois vão poder ficar. Então, o STF colocou isso em repercussão geral, porque realmente é algo que vai afetar muitos casais no Brasil todo, né? Não somente em casos de inseminação artificial, mas de adoção. Porque quem é que do casal vai ter direito a isso? Porque é dois pais, então nenhum vai ter direito? Não, não é bem assim. Então, foi muito importante isso sair em repercussão geral, porque foi definido exatamente isso. Um do casal vai pedir a licença maternidade e o outro do casal vai pedir a licença paternidade.
tá? Tem esses 2 benefícios que são concedidos. Como nós sabemos, o benefício paternidade é apenas alguns dias. Mas o benefício maternidade é 120 dias, que pode ser prorrogado até por 180 dias, dependendo da empresa, se é vinculada à empresa cidadã, que é até 6 meses, mas é no mínimo 4 meses. Então, o que o STF definiu é isso. Vai ter, no casal, independente se é entre homem e mulher, mulher com homem, ou 2 homens, 2 mulheres, independente, um pede a licença maternidade e o outro pede licença paternidade, dependendo dessa estruturação familiar. Isso pode ser decidido pelo casal. Mais alguma coisa, doutor? É importante essa definição porque hoje nós temos novas famílias, novos conceitos de famílias, né, Solange? Nós temos que entender, nos adequar, a lei tem que se adequar à realidade social e não a sociedade se adequar à lei. A lei tem que somente regular aquilo que é o relacionamento das pessoas de forma harmônica, para que a lei atinja os objetivos das pessoas, das famílias e possa dar a elas e garantir os direitos inerentes a cada ser humano. E essa proteção familiar é muito importante, porque nós sabemos que é um momento para a criança. Esse benefício, na verdade, nem é para uma pessoa, é para a proteção da criança que precisa desse tempo de convivência com da família para criar esse vínculo, compreender todo aquele momento de chegada na família de um novo membro. Só quem é mãe já passou por isso, sabe o quanto esse tempo inicial é importante para se adequar a tudo isso. Então fica a dica aí para você, né, do Quiz da Previdência, que, como a doutora disse, né, é o STS que tem que se adequar às situações, né, que a gente vive no mundo de hoje. Obrigada, doutora. Semana que vem tem mais. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.